Boa noite. Iniciamos mais um programa Vodka com Filosofia e o tema de hoje é hipocrisia. De acordo com declaração recente do atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também do atual prefeito de São Paulo, João Dória, tanto a possibilidade do desembarque do governo do Michel Temer quanto a possibilidade de permanência neste governo estarão condicionadas a vislumbrar os interesses do país. No entanto, isso trata-se de uma hipocrisia. A hipocrisia, no dicionário, está caracterizada como uma falsidade ou uma tentativa de encobrir os reais interesses. Veja bem, como é possível pensar no bem-estar do país, no futuro do Brasil e ao mesmo tempo defender as reformas trabalhistas e a reforma da Previdência, que serão justamente aquelas reformas que, se forem executadas, irão penalizar diretamente a classe trabalhadora, prejudicando e precarizando a possibilidade do trabalhador conseguir obter melhorias em suas condições de vida. Na verdade, esta reforma da Previdência, esta reforma trabalhista, visam diretamente proporcionar com que a classe empresarial, os empresários, os burgueses, os detentores dos meios de produção, eles possam ter condições de, na suposta negociação, levar vantagem sobre os trabalhadores, determinando a maneira como irá ocorrer a relação entre capital e trabalho. Não existe nenhuma negociação no fundo. Na verdade, todas essas alterações visam diretamente poder tornar mais prático o domínio de uma classe sobre outra. Então, desta maneira, é impossível dizer que se pensa no bem-estar do país, no futuro do país e no futuro da classe trabalhadora. Na verdade, o real interesse por detrás de tais reformas consiste em poder beneficiar os patrões, os empresários. Não há nenhum benefício para a classe trabalhadora. Por isso se trata de uma hipocrisia, porque enquanto no discurso isto e estas reformas iriam beneficiar o conjunto da sociedade, na prática ela beneficia apenas os patrões. Desta maneira, existe um grande engano em que se está lançando a sociedade. E os meios de comunicação, inclusive a grande imprensa, participa deste ato, desta prática lesiva à classe trabalhadora, desta prática que ofende a classe trabalhadora e que teve o seu início com o golpe de Estado parlamentar que derrubou a então presidenta Dilma Rousseff. A partir da derrubada da presidenta Dilma Rousseff, passou-se a visar os interesses da classe trabalhadora. E o governo golpista de Michel Temer tem apenas como único objetivo buscar fazer avançar estas reformas da Previdência e trabalhista. Feito isso, o seu papel sujo teria terminado e, ao mesmo tempo, estaria preparando as condições para que pudesse haver a governabilidade do PSDB, que tem interesse direto e participou diretamente do golpe de Estado parlamentar. Golpe de Estado este que se tornou o pretexto, o pano de fundo para se iniciar estas reformas da Previdência e trabalhista.
porque da perspectiva do trabalhador, qual é o interesse em ter que aumentar o tempo de contribuição para poder ter o direito de se aposentar? É evidente que tais reformas visam apenas beneficiar a classe empresarial. É evidente que tais reformas têm como objetivo, sobretudo a reforma trabalhista, poder desonerar o patrão dos encargos trabalhistas. É evidente que tais reformas visam apenas favorecer a classe empresarial, que, para tanto, devem fazer com que o ônus, os custos dessas reformas recaiam sobre a classe trabalhadora, precarizando as condições do trabalho e prejudicando todo o conjunto da sociedade, todos os cidadãos, todos os trabalhadores. Portanto, é sim uma hipocrisia que tais reformas possam beneficiar minimamente os trabalhadores. É evidente que tais reformas, na verdade, prejudicam os trabalhadores. É hipocrisia alegar que tais reformas, tanto da Previdência quanto trabalhista, poderão sinalizar com alguma esperança para o futuro do país, uma vez que prejudicando os trabalhadores, desmontando a CLT, desmontando a Previdência, que a médio e longo prazo isso irá refletir de maneira grave nas condições do país. Da mesma maneira como os golpistas aventavam, diziam que quando a presidenta Dilma Rousseff fosse deposta, que o país ele iria melhorar, ele iria entrar numa nova etapa de desenvolvimento e de progresso. E, na verdade, o que pudemos verificar é o mais absoluto, a mais radical situação em que o país atravessa. Continuamente, o Brasil tem sido prejudicado e se afunda. O país, ele apenas intensificou a sua crise econômica. O Brasil apenas intensificou os seus problemas. Os golpistas, o PMDB, o PSDB, os partidos que deram o golpe associados à grande imprensa, inclusive a setores do judiciário, alegavam e colocavam para a sociedade com que, após a deposição do governo Dilma Rousseff, o país iria melhorar. E o que pudemos de fato observar foi a mais absoluta crise se instalando no país. E agora o governo golpista de Michel Temer começa a se dissolver completamente. Os partidos, como por exemplo o PSDB, já sinalizam inclusive com a possibilidade de desembarcar do governo. Renan Calheiros, que inclusive era líder do PMDB na Câmara, já desembarcou. O governo golpista começa a se isolar, começa a ficar só e, ao mesmo tempo, o Brasil não vê saída. O Brasil, na verdade, continua aprofundando a sua crise porque poderá ser substituído Michel Temer pelos crimes de corrupção passiva por Rodrigo Maia, que, na verdade, é trocar 6 por meia dúzia, na verdade, não irá alterar e encerrar a crise se confirmar os crimes de corrupção passiva atribuídos a Michel Temer. Na verdade, o país ele não encontra sua esperança nestes partidos que proporcionaram o golpe. Na verdade, a saída para o país é a constituição de um governo que tenha legitimidade e que seja alçado ao poder através
do voto popular. É hipocrisia admitir, dizer, aventar, alegar, supor, cogitar que o Brasil poderá sair da crise ou melhorar mantendo estas reformas trabalhistas e da Previdência, porque tais reformas, na verdade, não contribuem para o futuro do país. Trata-se de uma grande hipocrisia. O governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo mentem ao afirmar que tais reformas elas contribuem para o país. Trata-se de uma falsidade, trata-se de um engano, porque na verdade tais reformas visam beneficiar apenas os empresários. É preciso que isso fique bem claro, porque a partir do momento em que tais reformas forem aprovadas, se vierem a ser aprovadas, a sociedade de fato será prejudicada. Por isso é necessário com que todos os cidadãos se mobilizem, saiam às ruas e questionem estes governantes que não têm compromisso real com os interesses do país e que visam apenas os interesses de um grupo, de uma classe, os interesses apenas do empresariado. Porque, na verdade, quem constrói o país, quem constrói o futuro de um país é a classe trabalhadora. Então, finalizo mais este programa Vodka com Filosofia, convocando todos os cidadãos para que de fato se mobilizem e saiam às ruas contra estes governantes hipócritas que não pensam na sociedade e que visam defender apenas os interesses de seus pares. O programa Vodka com Filosofia voltará em breve com mais um tema tratado de forma crítica e contundente. Até lá!